Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula e essa semana a nossa aula vai ser a correção daqueles exercícios que a gente disponibilizou na semana anterior no Classroom e eu tinha marcado 3 questões de grandezas diretamente proporcionais. E aí, gente, eu acho muito necessário que façamos essas correções aqui, porque eu tenho certeza que todos vocês assistiram a videoaula, fizeram os exercícios em casa, né? Eu mandei o gabarito, mas mesmo assim, né? Eu fazendo aqui, às vezes ficou alguma dúvida, e aí você também confere com a sua resolução e vê se você está no caminho certo, tá bom? Então a gente vai corrigi-los. Pegue aí, por gentileza, para vocês acompanharem comigo, ok? Pessoal, o primeiro exercício dizia o seguinte: 3 trabalhadores devem dividir R$ 1.200 referente ao pagamento por um serviço realizado. Então tá aqui, ó. Eles trabalharam 2, 3, 5 dias, respectivamente, e devem receber uma quantia diretamente proporcional ao número de dias trabalhados. Quanto deverá receber aquele que trabalhou mais dias? No caso, já coloquei até aqui, né? Aquele que trabalhou 5 dias. Pessoal, se é a grandeza diretamente proporcional, é claro, aquele que trabalhou mais é o que vai receber mais, tá? Então, usando aquele moldezinho que eu disponibilizei para vocês na videoaula de semana passada, o que eu tinha dito? Que quando você tiver o total e você tiver as partes, né, as partes que vão ser divididas, basta você aplicar a seguinte situação, ó, soma as partes, então 2 mais 3 mais 5, que é igual a 10. Aí esse número passa a ser o nosso divisor, certo? Aí a gente pega o total do serviço, divide por 10 pela soma das partes. Quanto que vai dar essa conta aqui? 120. Esse 120 é um número comum que vai ser multiplicado a cada dia trabalhado, tá? Então eu volto aqui, ó. Como eu quero saber quanto ganhou aquele que trabalhou 5 dias, eu multiplico 120 vezes 5, certo? E aí fazendo a conta aqui, ó, vai dar R$600. Beleza? Se eu quisesse com 3, era só multiplicar. E se eu quisesse o que trabalhou menos tempo, também era só multiplicar. Aí a gente vai lá na alternativa correta, letra D, R$600. Tá ok? Gente, vamos corrigir então agora a questão número 2, tá? Ó, os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado período pelos seus 3 gerentes, de modo que cada um receba uma parte diretamente proporcional ao seu tempo de serviço. Sabendo que o lucro que será dividido é de R$ 18.500 e que o tempo de serviço de cada um deles é, respectivamente, 5, 7 e 8 anos. Podemos afirmar que o mais antigo na empresa receberá. Então esse aqui, ó, bem parecido com aquele que a gente fez também de lucro, tá? Nós temos os tempos de serviço e se é diretamente proporcional, aquele mais antigo é o que tem mais tempo, né? E automaticamente é o que vai receber mais, tá certo? Então, gente, vamos aplicar o mesmo molde que eu passei para vocês na videoaula. Ó, o que a gente faz aqui inicialmente? Soma as partes. Então, 5 mais 7 mais 8, ok? Então, eu faço aqui, ó, 7, 8, 15, com mais 5, 20. Certinho? Pronto. Esse vai ser o nosso divisor. E aí, eu vou dividir agora, ó, o lucro, que é de 18.500 por 20, certo? Corto aqui, vamos fazer a continha, ó, vai dar 9
vai dar 925, certinho? Pronto. Então, 925 vai ser o nosso fator. Como eu quero mais antigo, ó, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Mais antigo, às vezes a gente pode confundir e pegar o primeiro. Não, se é mais antigo, é aquele que tem mais tempo de serviço. No caso aqui, 8 anos. Então, a gente multiplica agora, ó, o 925 por 8, que é a parte que eu preciso saber, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 8 vezes 5, 8 vezes 2, 16, 20, 8 vezes 9, 72 com 2, 74. Então, gente, na verdade, ó, o mais antigo ele vai receber R$ 7.400, que é a resposta correta aí, letra D. Pessoal, viu essa questão? Achei ela excelente. Ela faz no mesmo molde, né, que a gente fez na videoaula. Eu falei para vocês que era muito simples, que era só isso, mas eu achei muito interessante isso aqui nela com o concurso, né? Essa questão de pedir o mais antigo. Às vezes na pressa a pessoa passa rápido nisso aqui e acaba marcando o número 5 aí, tá? Então, achei ela muito pertinente para esse momento que a gente está trabalhando. Vou fazer agora a terceira questão da lista. Diz o seguinte, ó. Marcos, Kátia, Sérgio e Ana foram jantar em uma pizzaria e pediram 2 pizzas gigantes, que cortadas resultaram em 16 fatias. Marcos e Sérgio comeram 4 fatias cada, então eu coloquei aqui, ó. Enquanto Kátia e Ana comeram 3 cada uma. Se o preço de cada pizza era R$21 e a conta do jantar foi dividida proporcionalmente à quantidade de fatias que cada um consumiu, o valor pago em reais por cada homem e cada mulher foi, respectivamente, quer dizer, nessa ordem. Pessoal, eu tenho que ficar esperta aqui com uma coisa. Nas divisões, é claro, isso aqui ele foi dividido proporcionalmente, então é divisão diretamente proporcional. O que nós fizemos nas questões 1 e na questão 1 e na questão 2? Nós somamos as partes e dividimos o total por essa parte, por essa soma. Quando eu somo as partes aqui, eu vou ter, ó, 4 com 4, 8, 3 e 3, 6, 8 com 6, 14. Então, na verdade, a soma das partes aqui me dá um total de 14 fatias. Isso quer dizer que eles não comeram a pizza toda. 2 pedaços sobrou, tá? E aí, isso aqui não vai entrar no nosso cálculo, não. Porque o exercício deixou bem claro que o valor pago por cada um foi proporcional ao que cada pessoa comeu. Então, o nosso referencial aqui tem que ser as 14 fatias comidas, tá? Por isso eu achei esse exercício muito interessante. E outra coisa, cada pizza custou 21, só que o total da conta foi R$42, porque eles pediram 2 pizzas gigantes, tá? Então agora, qual é o método que eu vou aplicar? O mesmo das outras questões. Eu vou pegar o total da conta e vou dividir pela soma das partes, certo? Quando eu fizer essa conta aqui, vai dar 3, né? Divisão exata. Então quer dizer que cada fatia comida saiu a R$3, certinho? Aí agora eu volto aqui, ó. Se os homens comeram 4 pedaços e cada um custa R$3, os homens vão pagar 3 vezes 4, 12, certo? E as mulheres comeram 3 pedaços cada, vezes R$3, vão pagar R$9 cada uma, certinho? A alternativa correta, letra B. Pessoal, olha só,
essa semana, as questões que eu vou postar para vocês são questões da parte introdutória de porcentagem, tá? A gente vai falar de porcentagem um pouquinho agora e também na próxima semana. Olha só, eu coloquei aqui para vocês só uma retomada daquela ideia inicial de porcentagem. Quando esse símbolo aparece na frente de um número, por exemplo, 30%. Como é que a gente pode escrever, representar isso matematicamente? 30 sobre 100. Na verdade, a porcentagem ela é sempre uma fração, centesimal. O que seria isso? Uma fração na forma de denominador 100. Então, ó, 30% é 30 sobre 100. E toda fração, ela também pode ser escrita em número decimal. Aí eu coloquei aqui, ó, 30 centésimos é o mesmo que 0,30, ou a gente pode tirar esse zero aqui, que não faz falta, 0,3, tá? Isso acontece com qualquer outro. Por exemplo, 5%, 5 sobre 100, 0,05. 20%, 20 sobre 100, 0,20, 0,2. Tudo bem? Beleza, então. Na próxima semana a gente vai retomar a ideia de porcentagem assim, de uma maneira bem abrangente. Hoje, pegando o gancho aí em grandezas diretamente proporcionais, que é o que a gente falou, e também regra de 3, que é uma matéria que a gente já trabalhou, nós vamos trabalhar com essa parte introdutória. Então eu coloquei aqui um probleminha, tá? Que vai servir como exemplo e que vai ser o gancho de vocês para fazer as questões essa semana. Eu vou colocar no final do vídeo a foto, tá, desse probleminha, para que vocês possam copiar tranquilos no caderno para poder acompanhar a correção, tá bom? Então o problema fala o seguinte, ó, vamos acompanhar comigo aqui. No fim de uma temporada, uma equipe de basquete havia ganho 26 jogos dos 40 disputados. Qual foi a porcentagem de partidas ganhas pela equipe? Beleza? Vamos à resolução, então? Gente, na próxima semana a gente vai introduzir essa lista aqui que foi no material impresso que a Alessandra disponibilizou para vocês, tá? E aí vocês vão perceber, aonde eu coloquei porcentagem, eu coloquei aqui uma explicaçãozinha que falava justamente do 30% que eu coloquei para vocês ali. E aqui embaixo eu coloquei escrito assim, ó, resolução de problemas, regra de 3 simples, diretamente proporcional, total 100%. Deixa eu explicar o que quer dizer isso. Quando você tem um problema envolvendo porcentagem, alguns desses problemas, esse que a gente vai resolver agora, por exemplo, ele pode ser resolvido por regra de 3. Essa regra de 3, geralmente, na maioria dos exercícios, é simples e quando se trata de porcentagem, presta atenção nessa dica. Essa regra de 3 é sempre diretamente proporcional. Então, vocês vão seguir esse molde aqui, ó. O total do exercício, ele vai estar associado sempre a 100%, tá? Então, vamos mostrar isso nesse exemplo que eu coloquei para vocês aqui anotarem no caderno. Lembra que aquela equipe de basquete, num total de 40 jogos, ela venceu, na verdade, 26. E o exercício, ele te pergunta qual é a porcentagem de ganho dessa equipe, né, no torneio todo. Então, usando a regra de 3, olha como que a gente resolveria essa questão. O total a gente não coloca, não relaciona sempre com 100%? Foi o que eu fiz aqui, ó. Qual foi o total de jogos que a equipe participou? 40. Então, os 40 eu relacionei a 100%. Né? Lembra que a gente fazia a tabelinha para resolver a regra de 3. Quantos jogos? Ó, jogos embaixo de jogos. Quantos jogos ela ganhou? 26, certo? Então, eu quero saber a porcentagem desse ganho. Então, eu chamo isso de X. Como eu quero saber a porcentagem, eu ponho um X embaixo do 100%, tá? Como a regra de 3 ela é sempre diretamente
resolve direto. E o que é resolver direto? Multiplicar cruzado. E aí, como é que a gente faz aqui, ó? 40 vezes x, 40x. É igual 26 vezes 100, 2.600. Beleza? Ó, vamos passar o 40 dividindo, mas eu posso cortar 0 com 0. Vamos fazer a continha aqui, ó. X é igual 260 dividido por 4, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 26 por 4, 6. 24 vai sobrar 2. 20 por 4, 5. Pessoal, x é igual a 65 o quê? Por cento. Então, isso quer dizer que a equipe ganhou 65% dos jogos. Se ela tivesse me pedido a porcentagem de erro, de partidas que ela perdeu, aí eu vou pensar aqui num total de 100%. Se ganhou 65%, quanto que ela perdeu? 35%, né? Que é o que falta para chegar, tá? Ficar aí esperto nessas perguntas. As questões que eu vou colocar para vocês nessa semana, todas vocês vão conseguir resolver por regra de 3, diretamente proporcional, usando esse esquema aqui da porcentagem. Tudo bem? Na semana que vem eu vou fazer a correção e aí a gente vai começar resolvendo também essas questões aqui do material que são um pouquinho mais desenvolvidas e mais elaboradas. Tá joia, pessoal? Beijo grande, bons estudos e até semana que vem.